Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana Rocha Neto, sou psicóloga, trabalho em Caxias do Sul e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos e os tipos de amor. Pois é, existem tipos de amor? Existem sim. Por quê? Porque nós temos histórias diferentes, nós temos bagagens diferentes, nós temos vivências culturais diferentes e nós temos também uma genética diferenciada. E aí nós vamos apresentar 6 tipos de amor conforme um antropólogo faz essa descrição. Querem saber quais são esses 6 tipos de amor? O antropólogo John Lee, ele apresenta 6 estilos de amor que nós carregamos pela vida. Esses 6 estilos de amor que vocês vão poder identificar nesse momento qual é o seu e atuar com ele de forma mais intensa, menos intensa, fazer algumas mudanças. Ou seja, é sempre importante que a gente identifique aquilo que a gente sente para que a gente possa trabalhar com esses sentimentos. Para facilitar um pouquinho, eu resolvi colocar aqui neste quadro os 6 tipos para que a gente possa, 6 estilos de fato, para que a gente possa falar um a um pouquinho de cada. Vamos lá. A gente pode considerar, ele considera nessa teoria, os 3 como sendo as cores primárias do amor, do relacionamento, o estilo Eros, Storge e Ludus. Desses aqui derivam outros tipos de amores. Mas nós vamos iniciar falando sobre o Ágape. Que estilo de amor é esse? É aquela, para a gente poder identificar, eu vou associar sempre ao estilo que a pessoa pensa, ao estilo que a pessoa sente, ao estilo que a pessoa se expressa. É aquele estilo de amor em que a pessoa projeta e diz assim: eu prefiro muito mais sofrer do que deixar o meu parceiro sofrer. Prefiro eu passar por essa situação difícil do que ele passar. Ou seja, eu vivo por ele situações não permitindo muitas vezes que ele vivencie, uma espécie de proteção do outro. Esse seria o estilo Ágape. Um segundo estilo, o Eros, é aquele em que o relacionamento sexual é intenso. É aquele que a pessoa se identifica pela questão física, é aquele da atração física imediata. É aquele em que a pessoa consegue identificar rapidamente as características da pessoa que ela gosta, que ela curte ou que ela curtiria. Ou seja, ela se fixa nessa intensidade física. Geralmente não são relacionamentos que têm muitos ciúmes envolvido, mas são relacionamentos que têm uma intensidade na questão da sexualidade como um todo muito grande. São relacionamentos que também não têm muita característica de permanência ou muito curta ou também muito longa. Simplesmente eles são relacionamentos que se baseiam nessa característica do aflorar a sexualidade, dessa coisa de química, de pele, de sentir-se bem com quem passa essa energia física. É um relacionamento que quando ocorre, ele dá aquela explosão, ele ocorre de imediato. É um relacionamento que não teme a entrega, é um relacionamento que se entrega tranquilamente ao outro e, como eu falei, ele não é baseado na questão dos ciúmes, porque ele tem uma confiança, as pessoas têm uma autoconfiança muito intensa nessa situação. E é aquele relacionamento que muitas vezes ocorre no amor à primeira vista. É o relacionamento do tipo Eros. Aí a gente vai falar sobre Storge. É aquele relacionamento que ele vai sendo construído um pouco por vez, um pouco a cada dia, um pouco a cada telefonema, um pouco mais a cada encontro. É aquele relacionamento mais linear. É aquele relacionamento consolidado e baseado na relação de profundidade da amizade.
Ele é um relacionamento que muitas vezes não é muito intenso na questão da sexualidade, na questão da relação sexual de ambos, mas ele é aquele relacionamento do companheirismo, da troca de ideias, das divergências até consenso, de querer ouvir a opinião do outro, da parceria, ou seja, aquele relacionamento em que tudo ocorre de forma um pouco mais tranquila. É o relacionamento storge, relacionamento baseado em relações de amizade, que ocorrem geralmente com o passar do tempo. É um relacionamento que vai sendo construído pouco a pouco. Nesse relacionamento storge, as atividades em conjuntas do casal, elas são importantíssimas, elas são fundamentais para os dois, porque eles constroem os planos, eles fazem os planos junto, em muita conversa, em muito diálogo. Então, é um relacionamento onde a parceria é a palavra-chave. E agora a gente vai falar sobre um relacionamento um pouco mais polêmico, relacionamento ludus. É aquele relacionamento em que as pessoas acreditam na diversidade de parceiros, em que as pessoas acreditam que pode-se amar várias pessoas ao mesmo tempo, em que pode-se ter o jogo da sedução de forma muito intensa. Geralmente, quando esse relacionamento ele seduz o outro, ou seja, ele conquista o outro, o relacionamento se acaba. Por quê? Porque o jogo, a brincadeira, a interatividade encerra por aí. Conquistou, ele acaba. Esse relacionamento, ele é um relacionamento muito baseado em jogos, em brincadeiras, em liberdade sexual, em muita amplificação nessa questão do lúdico entre o casal. Lembrando sempre, no momento que houve a sedução e que a pessoa se sente ou seduzida ou que seduziu, o relacionamento encerra por aí e novos parceiros virão sempre. É um relacionamento de mais rotatividade. Tem também o tipo de relacionamento com mania. É aquele relacionamento mais inseguro, mais difícil, mais instável, é um relacionamento onde o ciúmes é muito intenso, o relacionamento onde o controle do outro também é muito intenso, é um relacionamento que se a pessoa não se sente totalmente atendida, ela se sente muito carente, ela sente necessidade do afeto do outro, ela se sente abandonada, ela se sente sozinha, ela requer sempre o outro. O relacionamento baseado no tipo da mania, ele é um relacionamento que tem que ter um cuidado um pouquinho maior, porque as pessoas se sentem muito abandonadas nele. Se ela não tiver atenção total e plena do outro, ela se sente totalmente desvalorizada. Sua autoestima vai lá para baixo. Ela projeta o seu bem-estar no outro. É aquele relacionamento em que vocês já devem ter visto, em que atrair a atenção do outro é sempre necessária, às vezes até por motivos mais complicados, como, enfim, criar situações de doença, criar situações difíceis, criar situações para chamar a atenção em um relacionamento que ele não é tão simples de se manter. Mas é importante que se conheça bem o formato dessa relação. É uma relação em que se mergulha no outro e não em si mesmo. O outro é sempre a causa. E o sexto tipo de relacionamento, segundo o antropólogo, é o pragma. É aquele relacionamento em que o planejamento vem primeiro em tudo. Vocês devem conhecer também pessoas bem pragmáticas, pessoas em que tudo antes tem que ser completamente planejado, nada pode sair muito daquela linha de controle. Então, o relacionamento em si, ele fica quase que num segundo plano, num terceiro ou em algum plano. Mas se a pessoa pensa antes em terminar os seus estudos, ou construir a sua casa, ou viajar pelo mundo, ou desenvolver um projeto, fazer um empreendimento, isso vem antes do relacionamento.
Geralmente, por serem pragmáticos, eles avaliam muito antes se aquela pessoa, se o outro vai se encaixar nos seus projetos de vida. Porque se não se encaixar, eles já nem entram na relação. Eles já cortam a relação em primeiríssimo plano. É importante colocar que esses tipos, eles geralmente não são puros. Eles se mesclam muito uns com os outros. E aí é que vem o nosso grande desafio, reconhecê-los e trabalhar com eles. Tipos puros não existem, eles devem sim ser mesclados, para que a gente tenha uma maior qualidade nos relacionamentos. Vocês viram aqui os 6 tipos de relacionamento que esse antropólogo, John Lee, coloca e que a gente desenvolve. Se encaixaram em algum? Conseguiram perceber o seu formato de relacionamento? O formato em que outras pessoas que te cercam se relacionam? Pois é, se não está muito bem, te lembra. Vai para uma terapia, seja individual ou às vezes até de casal, se o casal já está inserido nesse contexto e se isso está atrapalhando a vida dos dois. Vale a pena. O investimento na terapia é sempre um investimento de qualidade de vida. Gostou do que eu falei hoje? Que bom! Então dá um curtir aqui embaixo. Não gostou? Envia uma sugestão. Entra no site tatianarochaneto.com.br. Além de te cadastrar para receber as dicas da psicóloga Tatiana semanalmente, tu vai poder nos mandar sugestões do que gostaria que fosse abordado aqui nesse canal. Foi ótimo ter conversado com vocês e até o nosso próximo vídeo.